Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Crypto News, o programa da BMC News focado 100% no mundo dos ativos digitais. E meu nome é Rafael Lares, estarei com vocês aqui nos próximos 30, 45 minutos, enfim, depende da animação de vocês e do papo que a gente vai ter aí hoje nessa quarta-feira. Bom, gente, ultimamente o Bitcoin aí tá caindo, hein? Ó, vamos lá, muita gente aqui conosco. Nesse chat aqui, são 7h30 da noite, então vocês são maravilhosos, ó. Vamos lá, o Edmilson Franceschini, o Ezequiel Santos aqui com a gente, a Hanna estava aqui também, né? O Alexandre Schwartz Ducci também com a gente, o Carlos, o Vinícius França, enfim, muita gente, o Miguel Oliveira também. Bom, gente, vai mandando aí as suas perguntas. Bom, para quem chegou agora, a ideia do Crypto News é ser essa grande roda de conversa, tá certo? Então, como é um mercado muito novo, não tem problema se você odiar a criptomoeda, não tem problema se você não souber nada, não tem problema também se você souber muita coisa. Mande todas as suas perguntas, suas lamentações, seus elogios, suas sugestões, mandem aí que a gente vai lendo, a gente vai aqui batendo papo, contanto, obviamente, que continue o respeito, a educação, né? A cordialidade, né? Que a gente gosta desde sempre. Bom, o Dom 4i falando salve, tudo bom, Dom 4i? Que saudade, hein? Que saudade de bater um papo com você aqui. Vamos que vamos, gente. Ó, trazendo aqui, antes de eu chamar um grande convidado, o Marcelo Paz, que vai estar com a gente aqui, deixa eu só dar aqui a cotação das criptomoedas nesse momento. O Bitcoin está subindo 0,1%, bem humildinho o Bitcoin hoje, bem modesto, aos $50 mil, $50.606. O Ethereum subindo 2,79% aos $4.418. A Binance Coin, né, que é a terceira maior criptomoeda do mundo, subindo 3,73% aos $598,56. O Tether continua do mesmo jeito, obviamente, né, porque é uma stablecoin, para quem não souber aqui, uma stablecoin, né, volta aí alguns vídeos que você vai saber. Stablecoin é uma criptomoeda utilizada para negociações, ou seja, ela sempre vai estar perto do seu valor, o valor ali sempre vai estar perto do $1, né? Pode ser que ela chegue a 1,01, pode ser que ela chegue a 0,99, ou seja, ela não tem variações, por isso que por isso o nome, stablecoin, moeda estável. Bom, Solana não é uma stablecoin, mas está caindo apenas 0,1%, ou seja, perto da neutralidade, aos $191,61. A Cardano, por sua vez, subindo 1,13% a $1,41. Se você tiver alguma criptomoeda aí que você queira que a gente leia, aí, né, que eu traga a cotação, que a gente traga a análise, manda aí pra gente. Ó, o Ravel falando, boa noite, o Marcelão é top, exatamente. Deixa eu saber se ele já tá aqui com a gente, pra gente bater esse papo maravilhoso aqui de criptomoeda. Tudo bom, Marcelo? Seja bem-vindo ao Crypto News, que honra falar contigo. E eu não tô ouvindo ele, hein? E, ó, você tá mutado aí. Vamos ver. Fica tranquilo, ao vivo assim mesmo. Estou mutado, desculpa. Agora sim. Muito boa noite, sejam todos. Muito obrigado aí pelo convite de participar aqui do BMC News. É um prazer conversar com a audiência aí. Vamos falar um pouco sobre criptomoedas, né? E tentar passar um pouquinho mais sobre esse mundo tão fascinante que são as criptos, que está numa super hype, né? A gente ainda está numa super hype, apesar dessa queda do Bitcoin. E vamos tentar entender como é que está o mercado nesse momento. Exatamente. Ó, eu estava até falando agora há pouco. As cotações, né? O Bitcoin está na casa dos $50 mil aí, o Ethereum, enfim, também, né? Aí perto, assim, aquela variação de 2% na criptomoeda é normal, né? É uma neutralidade aí, é até estranho, né? É até estranho, sinceramente, olhar um Bitcoin que está 0,1% só de variação, isso é maluquice, né, ô Marcelo? Algo de errado não está certo. O que está acontecendo com o Bitcoin, na tua opinião, aí, Marcelo? Não, variações de 10% nas criptomoedas não são anormalidades, né? No mercado tradicional, para quem está acostumado aí, acredito que boa parte da audiência aqui seja, inclusive, do mercado tradicional, ver uma variação de 2% no dia, né? Até antes do Corona Crash, era muito difícil você ver variações desse tamanho, né? Era variações de 1,5% no dia, eu lembro bem que eu acompanhava muito de perto esse mercado na época, era já um negócio assim, nossa, o que está acontecendo? O mundo vai acabar, né? Depois que veio o Corona Crash, a gente já está com quedas e altas aí, às vezes até 3% no dia, já se tornaram uma coisa mais comum até no mercado tradicional. Até também por causa da injeção monetária que aconteceu, né, depois do crash.
Nas criptos, né, variações de 3% ao dia são o comum, né? Já são variações totalmente dentro do que a gente já está acostumado a ver. E hoje está sendo um dia até com uma variação muito pequena, como você está falando, então parece que tem uma coisa errada acontecendo, né? O Bitcoin só se movimentando esse pouquinho no dia, mas a gente vem, né? A gente tem que lembrar do que aconteceu há 3, 4 dias atrás. Aí no sábado a gente teve uma queda muito forte, chegou a uma queda de quase 20% no dia, né? E do topo já do Bitcoin, dos 69 mil dólares, a gente já está falando de uma queda aí já acumulada de uns 30 e poucos por cento. Então, o que está acontecendo agora, né, na minha opinião, é uma acomodação, né? Eu não consigo enxergar movimentos de grande volatilidade, grande variação de preços acontecendo e que eles cessem muito rápido, né? Normalmente, quando tem uma queda muito forte, naturalmente vai ter um monte de gente comprando muito mais barato do que estava, e essas pessoas, né, esses institucionais majoritariamente, que compraram ali quando estava muito mais baixo, nessa queda super grande que a gente teve, eles vão querer realizar lucros, né? Esses caras não estão no jogo porque acham que o Bitcoin vai ser a nova moeda mundial, eles não estão no jogo porque eles acham que o Bitcoin é liberdade como nós entusiastas achamos, né? E eles estão ali para fazer lucro, então é natural, depois de uma grande queda, você tem uma recuperação e depois vem eventualmente até uma outra queda novamente. Então, no momento eu estou com a expectativa ainda que a gente esteja no mercado de alta, não acho que a gente entrou no bear market no mercado de criptomoedas, pelo menos essa é a minha opinião, né? Posso estar completamente errado, mas é assim que eu estou vendo nesse momento, e eu acredito que a gente vai continuar seguindo a tendência de alta. Se cair 40% não, se cair 40% agora, a culpa não é minha, mas vão me crucificar, porque eu falei que eu achava que estava no mercado de alta ainda, mas tá tudo certo, faz parte. São ossos do ofício, né? Tranquilo, ô Marcelo. Bom, só lembrando aqui pra galera do chat, mandem suas perguntas, suas sugestões, elogios, críticas, enfim, tudo aí sobre criptomoedas, podem mandar, uma grande roda de conversa. Tem 10.810 criptoativos, então também não esperem que a gente saiba sobre todos eles. Então pode ficar bem relaxado também, Marcelo. A gente vai fazendo aqui as perguntas, é realmente para ser esse bate-papo mesmo. Eu acredito muito, né, nessa interação para a gente conseguir ir junto no ativo aí, né, no mundo das criptomoedas, para a gente ir avançando aí em conhecimento. Bom, queria falar agora um pouco com você, né? A gente falou um pouco sobre essa queda de Bitcoin e hoje, inclusive, esse é um relatório, se não me engano, foi da Bloomberg, de que 2022 pode ser um ano que vai castigar as criptomoedas. E eu sempre fico muito de olho, né, em qualquer título muito chamativo, né, castigar as criptomoedas irão despencar em 2022 e tal, porque a gente viu assim, toda vez que isso aconteceu, na realidade, no mercado financeiro as coisas não acontecem muito bem assim. Você acredita que 2022 é um ano que tem aí gatilho suficiente para um mercado de cripto conseguir se manter em pé, se manter realmente valorizando, né? A gente está vindo aí numa sequência de valorizações anuais, né? Se a gente for pegar ano após ano aí nos preços. Ou você acha que realmente pode ser um ano um pouco mais de acomodação, um pouco mais nessa casa, meus 50 mil dólares aí para o Bitcoin, 50, 60 mil aí, porque não vai ter tanto gatilho. Aí também tem a questão da regulamentação nos Estados Unidos, que está sempre em pauta. Eu não acho que existe crise anunciada, né? Isso que você disse agora é meio que isso, né? Vamos ter uma crise no mercado de criptomoedas e eu nunca vi, pelo menos, nenhuma crise que tenha sido anunciada com antecedência, né? Quando acontece, os movimentos acontecem por motivos que a gente, inclusive, nunca vai saber quais são exatamente, né? Mesmo que depois do fato ocorrido, a gente vai tentar achar motivos ali, né? E muitas vezes jornalistas, a mídia fica tentando achar, foi por causa disso, alguém falou aquilo, né? Quando teve aquela queda porque o Elon Musk disse que tinha, que não estava vendendo a Tesla, a gente não tem como saber se foi por aquilo mesmo ou não, a gente só consegue conjecturar, né? Porque o mercado é muito mais complexo do que apenas uma interação de um ou outro ator ali no caso, né? Mas eu não sei, não dá para dizer nesse momento se o ano que vem vai ser um ano positivo. Eu tenho a expectativa de que a gente ainda nesse momento está numa tendência de alta, como eu falei, né? E eu não gosto muito de ficar olhando tanto para frente assim. Eu gosto de olhar o que está acontecendo agora no mercado, que o mercado está me dizendo, vai me mostrar, inclusive, como é que vai ser a minha exposição. Se eu vou me manter comprado no Bitcoin, no Ethereum, ou nas criptomoedas que eu acredito, ou se eu vou sair do mercado, porque o mercado está demonstrando que está perdendo muita força, né? A gente está no movimento de perda de força do Bitcoin, né? A gente fez uma nova máxima ali muito
pouco acima da máxima anterior, que era em $64 mil, foi só 69, não teve, já é uma perda de força que aconteceu ali, mas como eu disse, eu ainda acredito no mercado de alta nesse momento. Para o ano que vem, a gente tem algumas coisas que podem ser catalisadores de problemas aí, por exemplo, né, se a inflação, principalmente mundial, se mantiver em alta, se mantiver crescente nos próximos meses, e o Fed, por exemplo, precisar mexer na taxa de juros, ou precisar, por exemplo, aumentar muito a velocidade do tapering, que é o processo de diminuição da compra de títulos americanos, se isso acontecer, a gente tem sim um risco muito grande do mercado cripto ter uma forte realização, uma forte queda, mas não só o mercado cripto, né? A gente está falando do mercado de forma geral, e pelo menos na minha concepção, o mercado cripto não se distancia tanto assim do mercado tradicional, eles andam muito juntos. E, obviamente, né, num movimento de alta de juros, com a diminuição da liquidez monetária nos Estados Unidos, isso poderia, na minha opinião, causar uma queda forte tanto nas bolsas, e aí as criptos não sairiam ilesas dessa história. Tem gente, né, só para completar aqui o raciocínio, tem gente que acredita que as criptos já são consideradas como reserva de valor, e isso poderia eventualmente fazer com que os investidores, ao invés de só fugir para dólar, só para títulos de dívida americanos, eventualmente fugissem um pouco para o Bitcoin, mas eu acho que isso ainda é um sonho ainda que ainda não se realizou. Justíssimo. Marcelo, um monte de gente aqui participando do nosso chat aqui. O Ezequiel já mandou uma pergunta aqui, mas antes, deixa eu só fazer aqui, tem muito elogio para você aqui. O Moadir Júnior falando aqui, Marcelo é o melhor, professor incrível, hashtag Team Marcelo Paz. Treta, acho que tem treta entre professores e de cripto. Tem treta? Depois tem treta? Ah, quero ouvir. A Luciana Figueiredo Ximenes mandou aqui, Marcelo é um excelente mestre, estudei e ainda estudo o curso dele de Dominando as Criptos, excelente pessoa, orgulho de ter conhecido o Marcelo, mas me conta a treta aí, por favor, ô Marcelo, antes a gente ir para as perguntas da galera aí. Na realidade não é uma treta específica, né? Eu crio várias delas. Meu sobrenome é Paz, né? E aí, por conta de uma discussão em um programa que eu fui uma vez, a respeito de uma situação, se a gente vendia ou não vendia cripto e tudo mais, a galera começou a chamar de Marcelo Treta, né? Tem essa brincadeira com o Paz e o Treta ali, né? Do nome, né? E aí, pra você ter uma ideia, eu tenho um domínio, né, marcelotreta.com.br, eu registrei depois dessa história toda e tudo mais, né? Mas assim, as tretas que eu costumo ter, as tretas que eu costumo fazer, eu gosto muito de provocar a audiência, né, que eu faço lives todos os dias no YouTube, e nessas lives eu tento trazer para a audiência que me assiste ali, conceitos que façam eles serem independentes, né? Porque tem pessoas que gostam de ter gurus e tudo mais, eu não quero ser um guru de ninguém, eu quero, na verdade, que as pessoas que me assistem tenham condições de fazer as próprias escolhas e tudo mais. E você deve ter ouvido já falar muitas vezes aqui no Crypto News a respeito do Plan B, das previsões de quanto que o Bitcoin vai estar. Caiu, gente? Caiu. Poxa, o Marcelo tá voltando. Fiquem tranquilos, gente. Pelo amor de Deus, eu não derrubei ninguém, hein? Eu adorei o Marcelo, hein? Não tô na treta com o Marcelo, não. O André Carvalho tá aqui falando, o Alexandre Cabral falou, quero a live 2, mundo real versus mundo da esperança. Enfim, perguntando aqui, muita gente aqui conosco, ele já tá voltando, já a produção já tá arrumando aqui pra gente o sinal com o grande Marcelo poder voltar aqui. Assim que eles voltarem, eles vão gritar no meu pontinho aqui, no meu ouvido da alegria. Gente, bom, queria perguntar para vocês, né, que falaram inclusive que fazem curso aí, quais criptos vocês gostam, qual sistema vocês gostam? Vocês gostam de investir o quê? Em Gamecoin, NFT, blockchain, né? Voltou, o homem voltou, o homem está de volta, então. Ele, você tretou com alguém você tretou com alguém da internet aí, cara. Não sei o que foi, não. O cara devia gostar de renda fixa? Pode ser, não pode falar mal do chinês, não pode falar mal do como é que fala, do cara do Facebook, né, porque aí eles bloqueiam aqui os nossas conexões. Mas vamos lá, eu tava dizendo a respeito do Plan B, né, que muita gente acompanha o Plan B, o modelo Stock to Flow e as previsões ali de quanto que poderia estar o Bitcoin agora por causa da questão da escassez e tudo mais. E eu venho falando bastante mal, uma das tretas que eu venho causando recentemente é com essa do Plan B, porque ele acertou, numa das previsões que ele fez ali, ele acertou 2 ou 3, acho que foi 3 ou 4 meses seguidos, na verdade.
E muita gente vinha no canal e falava assim, nossa, o Plainby é um cara muito bom, o Plainby eu não vou falar palavrões aqui, porque a gente já não, né, o Plainby é o cara, e não sei o que e tal. E aí, eu falava assim, pessoal, esse modelo de previsão de futuro, invariavelmente vai falhar miseravelmente em algum momento, né? Acabou acontecendo já esse mês. E muita gente, inclusive, pode usar esse tipo de previsão que ele estava fazendo para manipular o mercado. Deixa o mercado acreditar que aquele negócio vai funcionar. E aí, de repente, eles vão lá e tiram o doce das crianças e tudo mais, né? Então é isso. Esse é um dos casos aí que eu tenho arrumado treta. E a gente pode falar de outras especificamente aí, mas vamos seguir com os outros assuntos. Não, manda bala, mas eu adoro, eu não gosto de tretar com ninguém, mas eu adoro saber de treta. Eu sempre, no colégio, toda vez que tinha alguma treta, eu nunca meti em treta. Sempre fui um cara bem relacionado a todo mundo, não tinha briga com ninguém. Agora, toda vez que tinha, eu ia lá pra rodinha pra saber, pra ser o primeiro a saber da fofoquinha do recreio, sabe? Da fofoquinha do recreio, eu adoro. Mas as minhas tretas, as minhas tretas são saudáveis. Como eu estava dizendo, o meu objetivo é provocar nas pessoas que me assistem o raciocínio sobre faz sentido realmente você acompanhar uma modelagem que prevê futuro num mercado que é totalmente variável, que não tem como a gente saber, né? Os atores podem mudar o tempo todo e as coisas que vão acontecer. Faz sentido vocês fazerem? Eu acho que não faz. Então, quando eu faço esse tipo de treta, eu falo, por exemplo, médias móveis. Agora há pouco, inclusive, acho que o pessoal estava falando de média móvel no programa anterior, né? Tava falando de média, falando de outras coisas assim, de coisas estatísticas. Eu, particularmente, não gosto de usar médias nas análises que eu faço, nas análises de gráfico, né? Na análise técnica. Eu não gosto. E aí eu também tenho, de vez em quando eu provoco essa questão, eu acho que média não funciona. Para mim, pelo menos no meu método, média não funciona. E aí muita gente fala, e a média funciona ou não funciona, parou lá e não bateu. Só que, de novo, né, é uma treta que eu acho saudável, porque minimamente quem me assiste vai olhar para isso e se questionar, por que aquela média tá ali, como é que ela funciona? Porque se todo mundo falasse que a média é ótima e vai funcionar, muitas pessoas pelo menos vão seguir isso, né, olhar para isso e falar, todo mundo tá usando, deve funcionar, vou usar também. Mas não tá nem sabendo por que você tá colocando aquilo ali, você simplesmente tá seguindo o que a manada tá fazendo. E eu gosto de estar, né, longe da manada, né, pelo menos na maioria, quando for necessário a gente vai com a manada quando é bom, né, mas em alguns momentos é bom você estar contra, e se você faz o que todo mundo tá fazendo, eventualmente você vai cair no meio da manada, e se a manada for pro precipício, você vai acabar indo junto. Exatamente. Muito bom, muito interessante. Inclusive, já falando sobre essa questão, né, da manada, né? Não, mentira, eu vou fazer a pergunta aqui do chat antes de eu fazer a pergunta. Eu ia perguntar para você sobre Gamecoin, que eu sei que você tem uma opinião sobre Gamecoin. Mas antes, deixa eu perguntar aqui, ó. Sim. O Ezequiel Santos falando aqui. Fala, Rafael, beleza? Boa noite ao convidado também. Tem muitos governos que aderiram às cripto. Tem muito governo que aderiu às criptomoedas. Como é analisado o desenvolvimento destas criptomoedas nas economias, né? Pode ter algum impacto no PIB? Bom, a gente teve o caso, por exemplo, de El Salvador, né, o Marcelo, que aí virou o polo mundial de criptomoeda, né? Você acha que isso é uma tendência a longo prazo ainda? Eu acho que, assim, eu acredito que sim, no longo prazo a gente vai ter mais países fazendo esse tipo de movimento. Mas eu não vejo, no curto prazo, eu não vejo isso acontecendo em muitos países, não. Em El Salvador, especificamente, que foi até agora o único país que realmente adotou as criptomoedas como moeda de curso legal, a gente tem que considerar as condições econômicas do país, ali, as condições políticas do país, né? Eles não tinham uma moeda. Os países, em geral, eles têm a moeda como um forte instrumento de política econômica, né, e política fiscal, onde eles, pelo fato de poderem imprimir dinheiro, né, ou emitir moeda, isso dá um grande poder de uma série de coisas, de controle da própria economia e, inclusive, controle geopolítico, né, eventualmente. E eu não vejo países como o Brasil, por exemplo, eu acho que no curtíssimo prazo, aí, até no médio prazo, eu acho muito, muito pouco provável que algo parecido com o que El Salvador fez aconteça. El Salvador, isso foi possível porque ele já não tinha moeda própria. Então, por não ter uma moeda própria, qual diferença faz seu dólar ou seu Bitcoin, por exemplo? Né? Dá para você fazer. Agora aqui no Brasil, por exemplo, em países como os Estados Unidos, para mim, eu vejo isso como praticamente impossível. Então, assim, eu acredito que, olhando para um horizonte mais de médio prazo, países como El Salvador, fragilizados economicamente, com problemas políticos, talvez faça sentido esses países adotarem também. A gente pode ver essa coisa acontecendo nesses países, mas eu não acho que vai ser, pelo menos agora, no curto prazo, uma coisa que vai acontecer com muitos lugares, não.
A não ser que, né, o único motivo que poderia causar isso seria o caso de El Salvador ser um sucesso muito retumbante, né, que demonstre para todo mundo, olha, isso aqui não dá para a gente ficar de fora, El Salvador tá muito na frente de todo mundo, e aí pode ser que essa coisa se acelere. Eu, como entusiasta, gostaria de ver isso acontecendo, obviamente, né, os países adotando o Bitcoin como moeda de curso legal e tudo mais, mas não é o que eu acredito que vai acontecer no curto prazo. Perfeito. Ô, Marcelo, ó, muita gente mandando pergunta aqui pra gente. Um tal de professor Alexandre Cabral, que eu acho que você conhece, mandou aqui pra gente. Cabral, gente boa demais. Marcelo, e a agenda pra nossa live com o Felipe e o Caio vai rolar esse ano ainda? Ele tá perguntando aqui. Ele tá te intimando. Ué, ele tá intimando. Eu já dei ok já. Ah, é? É com eles lá, o Cabral. Agora, a minha parte já tá ok. Você vê lá com o Caio, que é quem tá faltando, porque o Caio está nesse momento na Europa, ele ficou preso lá porque ele não tinha o exame do PCR para voar, para voltar para o Brasil. Ele volta amanhã, até onde eu tô sabendo, amanhã ou sexta-feira. E vamos ver, acho que ele voltando aí, talvez a gente já consiga fazer. De lá eu não sei se ele vai poder fazer, né? Mas a gente pode tentar. O Caio Vicentino? Isso, ele mesmo. Ah, ele veio aqui também já, meu conterrâneo, inclusive lá de Fortaleza, Ceará. Um beijo enorme pra ele também, um fofo. Bom, ó, vamos lá. Aí muita gente aqui mandou... Mas você é amigo do Caio, ou você tem briga com o Caio? Sim, não. Tá. Não, aliás, a treta, só para falar do assunto, né? A treta, quando aconteceu lá no programa do Domingão do Bitcoin, lá do Augusto Bax, que o Caio sempre tá lá junto, né? E a treta sucedeu-se, né? Com o Caio Vicentino e com o João da Escola Cripto lá. Ah, entendi. Domingão lá do Bitcão, então, lá do Augusto Bax. Ó, vamos lá. Aí, bom, o Alexandre Cabral também está perguntando aqui sobre uma treta dele com você sobre Bitcoin. E perguntou para você se você já achou alguma função pro Bitcoin. Marcelo, você quer ter algum direito de resposta? Não sei. Não, a gente já fez até um debate. É que o Cabral, ele é como todo mundo sabe, né? Ele tá na Bolsa de Valores. Chato. Ele é professor da B3 desde 1902. Então ele é um cara já, né, com muito retrógrado, né? Muito, ele não consegue assimilar essas novidades assim com facilidade. Então eu entendo o lado dele, eu entendo como é que é uma mudança muito radical mesmo. Mas a gente até fez um debate a respeito disso. Ele não quis aceitar. A gente deu os argumentos, já mostrou para ele que isso é. E assim, né, agora para falar um pouco até do mercado tradicional, o mercado tradicional já está lentamente, né, abarcando as criptomoedas. A gente já tem. O primeiro ETF de futuro já foi, inclusive, implementado nos Estados Unidos. Arrecadou em poucos dias mais de $1 bilhão. Então, não é um mercado já que o mercado tradicional, pelo menos, já não está vendo tão negativamente assim, senão isso não teria acontecido, né? A gente tem ETFs em outros países, no Canadá, por exemplo. Então, daqui a pouco, em algum momento, vai ter o ETF Spot lá nos Estados Unidos. Inclusive, é uma coisa que a gente tem bastante expectativa que aconteça. E isso seria a chancela final aí do Bitcoin como um ativo que o mercado enxerga como um ativo sério, não como só especulação, alguma coisa assim, né? Mas o Cabral, eu entendo, a idade faz isso com as pessoas mesmo, normal. Aí Cabral, então, eu já quis trazer o Cabral aqui várias vezes, porque ele me enche o saco. Pra você ter ideia, Marcelo, eu gosto tanto de criptomoeda, que aqui na BMC, aqui na redação, minha mesa ela tem um Bitcoin enorme, que eu comprei, assim, de decoração, lindo, maravilhoso. Nossa, mas o Cabral fala que não serve pra nada, essa coisa de criptomoeda, não entende. Fala que toda vez que vai tentar entender, entende menos. Então, já convidei ele para vir aqui, que eu falo, a pessoa que não gosta de Bitcoin, de criptomoeda, que ela venha ao programa. Que aí ela, pelo menos a gente participar, pelo menos ela dá a opinião contrária dela, que ela fale mal, que não serve pra nada, que não vale nada, beleza. Mas vem e fala, né? Ih, travou? Não sei, hein? Você tá me ouvindo aí? Aconteceu alguma coisa? Ih, caiu. Eu cantei essa bola, hein? Eu saquei ali na hora que ele pegou e falou, travou. Bom, vamos analisar, inclusive, as criptomoedas que a galera tem aqui no chat, olha lá. O Dom 4i falando sobre Mana e Sandbox, The Sandbox. Então você deve ter gostado do nosso programa aí, da semana passada, retrasada, sobre Sandbox. Vamos lá. Marcelo, acho que é o Cabral que tá aí na tua rua cortando a internet, hein? É o Cabral. Você vai zoar o velho? Aí, o que o pessoal falou aqui, ó? Não usou o Cabral só porque ele tava ensinando Jesus a fazer multiplicação, vocês estão zoando ele. Entendeu? Então, o pessoal aqui
Falando da gente, acho que o pessoal é do time de criptomoeda aqui, o Marcelo. Bom, tava aqui analisando aqui, eu pedi o pessoal mandar as criptos que eles investem. Né? Então o pessoal falando de Sandbox, Sim. de Mana, de Star Atlas, de Cardano. E aí a Maria Oliveira perguntou aqui, Marcelo, o que você acha da Avax? Avax, você conhece essa cripto? Não tem problema se você não conhecer, viu? Avalanche, Avax é Avalanche, né? Exatamente. Para ser muito sincero e honesto, a Avalanche eu conheço, até tenho um pouquinho na carteira, mas foi um dos projetos que eu estudei pouco. Eu fui mais por recomendação de amigos, falaram, não, bom projeto, mas eu não estudei o suficiente para falar assim, não, olha, a Avax é para isso, é para aquilo. De verdade, eu não gosto de falar dos projetos que eu não estudei o suficiente, então esse é um deles. Então, é isso. Justíssimo. Né? Ó, Marcelo, eu faço todas as perguntas do chat, não tem nenhum problema se a gente... Uma vez eu perguntei pro cara o resultado da Mega Sena. Eu tô acostumado. Eu mando todas as perguntas aqui, e pior que é sério, se as pessoas voltarem no programa, eu sempre falo, isso é real, eu perguntei mesmo. Ó, o Ian Udoborg, quanto espaço em termos percentuais a médio prazo as criptomoedas podem ocupar em relação aos ativos das bolsas mundiais? Eu confesso que eu não entendi muito essa pergunta. Você entendeu aí, ô Marcelo? Tem duas formas de entender essa pergunta. Pode ser que ele esteja perguntando assim, quanto que eu posso pôr na minha carteira de investimentos? E a outra seria quanto do mercado inteiro as criptos podem chegar a valer, né? Talvez seja eu tava nessa lógica aí, de quanto vai ter, né? Nessa segunda? No geral. Assim, hoje o mercado cripto somado ele está um pouco abaixo de 2 trilhões de dólares, né? Eu preciso até atualizar aqui, porque eu não olhei essa informação hoje. Mas acho que, se não me engano, está um pouco abaixo de 2 trilhões de dólares. Eu acredito assim, o ouro hoje, sozinho, vale mais ou menos uns 10 a 11 trilhões de dólares, né? As bolsas de valores ali, somados os ativos em bolsa de valores de equities, né? Tá na faixa de 90 e poucos trilhões de dólares, né? Somando todas as bolsas. E a gente tem os bonds, que são os títulos de dívida e tudo mais, também, até onde eu me lembro, até a última informação que eu tinha, pelo menos, perto de 120 bilhões, trilhões de dólares, né? Então, o mercado cripto ainda é muito, muito pequeno, né? Se você somar o mercado de bonds com o mercado de bolsa, a gente está falando aí de mais ou menos 200 trilhões de dólares, o mercado cripto valendo 2 trilhões. A gente está falando de 1% ainda só do mercado, né? Eu acredito que no médio prazo, né, eu consigo enxergar, né, o Bitcoin subindo o suficiente para passar a prata, por exemplo, né, que está perto, não precisa de muita entrada de capital para fazer o Bitcoin passar a prata, e aí o mercado cripto valer aí cerca de 10 trilhões, sei lá, em 2, 3 anos, eu acho que é possível, né? Lembrando só um detalhe, né, que assim, falar quanto que o market cap, que isso esse valores que eu tô falando é market cap, né? Que é uma capitalização de mercado. Que basicamente é pegar a quantidade de ativos circulantes, seja de qual mercado for, multiplicar pelos preços, né? Dos ativos atuais. E eu falo bastante sobre isso, que esses números são números muito fictícios, né? Porque o Bitcoin que movimenta preço é o Bitcoin que está nas exchanges. A quantidade de Bitcoins que está hoje nas exchanges, a última conta que eu fiz, acho que é em torno de 7% dos Bitcoins apenas estão nas exchanges. Só 7% dos Bitcoins em circulação, né? E desses 7% que estão nas exchanges, muitos deles não estão em oferta. Eles estão nas exchanges porque as pessoas compram e deixam ele lá, mas não colocam ele para vender, né? Ele não está no book de ofertas ali. Então eu digo que... Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque quando você faz qualquer movimento com muito dinheiro, como a quantidade de ativos circulando ali é pequena, né? Pelo menos aqui muda preço, porque se eu vender um Bitcoin para você diretamente, essa transação que a gente vai fazer não vai alterar preço. Pode ser a quantidade que for, eu posso te vender 100 bilhões de dólares em Bitcoin, que não vai alterar o preço, porque isso não está, né, nos books de ofertas, e a gente olha o preço pelos books de ofertas das corretoras, né? Então a gente pode fazer uma negociação e isso não vai mexer no preço. Então o que mexe o preço é só aquilo ali, e o market cap é baseado nesse preço, que é o preço de mercado. Com pouco dinheiro você consegue fazer o market cap subir muito, né? Essa é a conclusão que eu quero deixar. E ao mesmo tempo, com poucos bitcoins, né, com uma quantidade não tão grande de bitcoin, você consegue derrubar muito o mercado, que é o que a gente inclusive viu essa semana. Você não precisa despejar muito bitcoin para o preço cair muito, por conta dessa questão de liquidez. Então, o market cap, pensando em market cap, a gente poderia chegar em 10 trilhões, como eu disse, em pouco tempo, mas isso não significa, eu acho que essa a mensagem principal que eu quero deixar dessa pergunta a gente não precisa, por exemplo, de 1 trilhão de dólares para o Bitcoin dobrar de valor.
ele vale perto de 1 trilhão agora. Eu não preciso de mais 1 trilhão entrando, eu não preciso que saia 1 trilhão, por exemplo, dos títulos de dívida americanos e entre nas criptomoedas para o Bitcoin subir para o dobro. Às vezes com, sei lá, 20 bilhões, 50 bilhões de dólares, você já vai fazer uma grande movimentação. É só lembrar que no lançamento do ETF de futuros lá nos Estados Unidos, entrou lá naquele ETF, lembrando que é de futuros, tem toda uma questão aí com a forma que isso acontece, mas entrou 1,4 bilhões de dólares na época ali, e naquele momento em que ele passou a ser negociado, o preço subiu, né? Será que foi? Eu imagino que tenha sido uma parte pelo dinheiro que entrou ali. Uhum. E foi 1 bilhão só, não foi um absurdo de dinheiro. Então, na minha opinião, com pouco dinheiro você faria o mercado subir muito. E essa lógica, inclusive, vale para todos os mercados. É só ver Tesla, por exemplo, que tem um supply circulante, né? Um free float, na verdade, que é a quantidade de ações circulando muito baixo. Então, quem quer ter Tesla tem que pagar caro. Se toda a quantidade de ações que a Tesla tem fosse para o mercado, eu tenho certeza que ela não estaria valendo tantas vezes assim o lucro como ela está agora, né? Então, esses detalhes são importantes que as pessoas entendam que não é simplesmente o market cap é só um número virtual. E outra coisa que é importante lembrar sobre isso, por exemplo, lá o Michael Saylor, ou sei lá, o dono da Tesla, o Elon Musk, né? Ele é um bilionário, quantos bilhões ele tem? Aí se avalia lá pelo valor de mercado, ele tem, sei lá, 200 bilhões, não sei quanto que é. Mas ele não tem 200 bilhões de verdade, ele tem um patrimônio avaliado em 200 bilhões, mas se ele quiser se desfazer amanhã das ações da Tesla dele e transformar isso em dinheiro, as ações vão cair tanto que ele não vai ter mais 200, ele vai ter 100, vai ter 50 bilhões no máximo, eu não sei nem quanto que seria, né? Mas é só para dizer que esses números são números simplesmente alegóricos, na minha opinião. Só é importante você olhar, né? O mercado está crescendo ou não e tudo mais, mas eles são preços que modificam uma coisa que não significa que entrou aquele tanto de dinheiro. Esse dinheiro nunca existiu e talvez nunca exista. Show de bola, então, Marcelo. O Cabral falou aqui, você pulou minha pergunta. Pulei não, Cabral. Falei sim, sobre sua treta. Perguntei sobre sua treta com ele, sobre a função do Bitcoin que você perguntou aqui. Perguntei sim, senhor. Estou aqui, você está maluquinho. Velho, né? Velho na internet. Uma galera aqui tá perguntando outras coisas aqui. Teve uma gente perguntando aqui, sobre... Deixa eu achar aqui. O Christian Silva perguntando sobre o projeto Algorand, que é algo... Você já ouviu falar dessa cripto? Eu nunca ouvi falar dessa cripto. Eu já ouvi falar, mas eu também não conheço. Esses projetos muito... Galera, eu sou um cara muito mais tradicional, né? Eu invisto, só para dizer as minhas 5 mais importantes aí, Bitcoin, Ethereum, o protocolo Maker, que emite o DAI, que é a stablecoin descentralizada, Chainlink e Cardano são os principais ali. Agora eu coloquei Solana e Polkadot também, que são projetos ali mais ou menos na mesma linha do que o Ethereum faz. São projetos que... Esses projetos são os que compõem 95% da minha carteira, 98% da minha carteira. Aí depois tem alguma outra coisinha ali, mas são só... Eu não gosto de investir em projetos muito incipientes, projetos muito novos. Para falar de jogos, aí, no caso, né, eu tenho falado recentemente do Teta Arena, que é o jogo que até fiz um tutorial a respeito do assunto, mas eu tô falando dele mais como jogo, não como investimento. Eu comprei NFT lá, até para aprender como é que funciona essa parte de jogos e tudo, porque um tempo atrás eu parei de jogar videogames completamente. Eu tava gastando muito tempo da minha vida com isso, porque eu não consigo jogar o jogo só por, sabe, diversão. Complicado. Eu tenho que competir, ficar, né, no ranking, essas coisas. E aí, por conta do tempo que eu gastava com isso, eu parei de jogar uns 3 anos atrás, eu tinha parado totalmente. Eu voltei agora para jogar esse jogo especificamente. Por que eu gostei dele? Porque é um jogo que ele é divertido. Pelo menos para quem gosta desse estilo de jogo. Ele é um jogo divertido. Muitos dos jogos NFT, os jogos que estão agora nessa história, nessa hype no mercado cripto, são jogos que não são muito divertidos. A galera tá ali só para ganhar dinheiro mesmo, né? Só para tentar fazer grana com play to earn. Esse jogo especificamente eu tô jogando ele porque eu acho divertido de verdade, eu gosto de jogar, e ele tem o componente NFT ligado, ele tem essas coisas todas. É um projeto pequeno, mas eu não enxergo ele como investimento. Então eu não falo que ele está na minha carteira como investimento, não. Ele é simplesmente, eu estou falando do assunto porque é ligado a cripto, é o assunto que eu falo todos os dias, mas ele é um projeto que não está na minha carteira como investimento. Ele está no meu hall de coisas como uma coisa de diversão que também tem a possibilidade de dar um lucrinho ali eventualmente. Show de bola, então, Marcelo. Bom, para a gente ir já finalizando aqui, a galera aqui, tem muita gente que mandou... peraí.
Tem gente aqui que me mandou uma coisa interessante aqui que eu quero falar. O Ítalo Mesquita falando, cripto é bolha. Finalmente chegou alguém que falasse que cripto é bolha. Eu tô há 8 meses nessa busca. Cripto é bolha. Vide as .com de 2000. Marcelo, cripto é bolha? Na sua opinião? Manda pra gente. A gente tem que, primeira coisa de tudo é conceituar essa história do que é bolha e o que não é. As .coms não foram bolhas. As criptos não são bolhas. O que acontece é um movimento de bolha no preço. O preço sofre uma inflação, né? Infla em formato de bolha. Então são coisas diferentes. Você ter um movimento de bolha não significa que o ativo é uma bolha, né? O mercado imobiliário dos Estados Unidos em 2008 era uma bolha? O mercado imobiliário não, mas os preços praticados por conta até da injeção financeira e tudo mais que acontecia na época, sim, fizeram um movimento de bolha, né? Você incha demais e depois acaba em algum momento recuando e voltando para um padrão que é esperado. Eu acho que, por exemplo, essa história dos NFTs, os jogos, NFT, metaverso, tudo isso vai passar pelo mesmo movimento de bolha, onde muita gente entra, eu brinco sempre assim, é a nova paleteria, é a nova... Quando a gente tinha lá, os food trucks, né? Quando entra uma coisa que tá dando certo, todo mundo quer fazer junto, né? Todo mundo entra nesse mercado, no mercado que está dando certo para fazer. E isso acaba aumentando muito a concorrência, isso gera mais demanda, mais oferta e tudo mais, mas a gente chega a algum momento que esse negócio satura, né? E ficam os grandes players. Se você pegar as .com, elas deram certo. As maiores empresas do mundo hoje são Microsoft, Amazon, Google, que são as .com que estavam lá na época, né? Nem todas sobreviveram, óbvio, né? A maioria, inclusive, não. Mas a American Online e outras empresas na época eram tão faladas. Mas o fato é que as .com hoje são quem domina. Sei lá, acho que não sei se é 15% ou 25% do S&P é formado por empresas .com. Então não dá para dizer que aquele movimento era um movimento de bolha, que elas são bolha. Aconteceu um movimento de bolha, mas não que as empresas sejam bolha, assim como as criptomoedas vai acontecer para mim a mesma coisa. Eu sigo com mais de 60% de Bitcoin na minha carteira porque eu acredito que o Bitcoin vai ser a que vai se sobressair sobre as outras. Muita gente, inclusive o Cabral, é daqueles que falam assim, quando tinha lá o Netscape, todo mundo acreditava no Netscape, e depois veio o Internet Explorer e derrubou o Netscape e tal. Eu não acho que seja uma comparação, apesar de a gente estar falando de tecnologia, né, criptomoeda é tecnologia, mas eu acho que não é uma comparação justa, porque é diferente quando você está falando de dinheiro, de investimento, pessoas acreditando, você tem mercado financeiro, mercado de futuros, opções, tudo isso já ligado ao Bitcoin, né, e não dá para você trocar isso por outra coisa do dia para a noite, porque você tem muito dinheiro já investido ali. Então, não acho que seja possível acontecer como aconteceu com o Netscape, de você trocar do dia para a noite. Mas eu acho que sim, vão ficar algumas criptomoedas, eu acredito majoritariamente no Bitcoin e Ethereum, essas outras que eu falei principais aí, que é a Chainlink, a Maker, eu acredito que são projetos que vão ficar depois, né, depois de quando muitas desses projetos vão desaparecer. Mas eu não acho que seja, as criptos eu não acho que sejam bolha. Eu acho que talvez a gente esteja, em alguns momentos, passe por movimentos de bolha nos preços. Show de bola, então, Marcelo. Por mim, a gente ficava aqui até 2023 batendo papo de criptomoeda, que o papo tá bom demais. Tem muita pergunta ainda no chat, mas já são 8h15 e eu queria te agradecer pela sua vinda aqui ao Crypto News, já te convidando para as próximas vezes. Foi um papo super legal, eu adorei aqui o nosso papo. E é isso, abra as portas aqui, não só aqui no Crypto News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Tá ótimo, quando vocês me convidarem eu estarei aqui com o maior prazer, né? Só fechar as agendas certinho. Muito obrigado pelo espaço aqui, espero que eu tenha conseguido contribuir um pouco aqui com o pessoal falando desse assunto que para mim é tão caro. Valeu então, Marcelo, muito obrigado, viu? Até mais. Bom, grande abraço. Boa noite. Valeu, obrigado. Bom, gente, vamos lá. Agora, desculpa quem eu não consegui fazer as perguntas, gente. Eu vi aqui, tinha bastante pergunta ainda no fim aqui, mas são 8h15, perdão. Mas, vocês que mandaram pergunta hoje, semana que vem eu vou fazer um vale ticket. Semana que vem eu falo assim, eu tava às 8h15, dia 8. Aí eu coloco sua pergunta na frente, a gente vai fazendo uma filinha da alegria aí. Gente,
Vocês gostaram do papo? Eu adorei o papo. Eu gosto muito de bater. Eu sou suspeito pra falar de criptomoeda, né? Mas eu adoro esse papo, Marcelo, super bacana. E bom, queria agradecer a todos que estão aqui. Esse horário, gente, esse é um horário complicado, 8h15 da noite. Então, muito obrigado a todos que estiveram aqui no Crypto News. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Bom, vale lembrar que você pode continuar nos acompanhando no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, @bmc.news. Sigam a gente lá. Eu vejo vocês a partir das 4 horas da tarde amanhã com a Débora Oliveira e com o Gabriel Monteiro. E depois, às 7h30 da noite, temos o BMC Deal. Quem será que vem no BMC Deal de amanhã, hein? Quem será? Qual foi a sua empresa, gestor, economista, enfim. Você não pode perder. Então, tenha uma boa noite a todos. A gente se vê amanhã. E é isso, se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.